É, muito bom. Acho que a Roberta deve estar entrando para dar aí start da reunião, as boas-vindas. Mari, bem, já estamos com 53 participantes. Muito bom, muito bom. 54. Roberta, Olá, vamos boa, embora. Vamos boa dar o tarde a start. todos. Vocês estão me ouvindo bem? Arthur, está me ouvindo bem? Estou. Tá. É, Estamos. só um minutinho, por favor. Bom, voltando. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa tarde e, ao cumprimentar Por favor, as só um minutinho. nossos... Tem alguém aí com o fone ligado? Está dando uma interferênciazinha de som? Vamos tentar. Sim, pronto. Eu estava cumprimentando os nossos convidados, participantes, palestrantes, e gostaria de agradecer, primeiro, ao nosso presidente, Arthur Pimentel, e também ao presidente José Augusto de Castro, por abrirem essa oportunidade para que a gente possa falar sobre um tema de absoluta relevância para o comércio internacional, que é o tema da solução de controvérsias. E gostaria de agradecer ao professor Cláudio Fickenstein por aceitar o nosso convite para coordenar esse comitê técnico. Esse é o terceiro comitê técnico formado no âmbito da Associação de Comércio Exterior do Brasil e tem o propósito de discutir uma série de temas relacionados à solução de controvérsias. Então, nada mais óbvio que ter a coordenação, que ter a condução desses temas nas mãos de um profissional que tem longa experiência na área e que pode nos representar perante os fóruns e perante os três poderes nas diversas iniciativas que nós conduzimos na associação. Então, professor Cláudio Wittgenstein, muito obrigada. E gostaria também de agradecer a professora Clarice Laupmann, que será a nossa palestrante de hoje, pelo tempo disponibilizado aqui para a nossa associação. Eu vou passar para o professor... Primeiro eu vou passar para o presidente Arthur Pimentel e depois encaminhamos para o professor Cláudio Finkelstein. Arthur, por favor. Obrigado, Roberta. Obrigado aos 85. Que bonito. Cada vez que eu olho os números aqui no rodapé, vai aumentando. 85, 86, aí vou parar então de 87, vou parar de contar. Muito bom. Gostaria de agradecer a todos e já combinei com a Roberta que farei possível e impossível para participar de todos esse esforço, né, da EB de criar esses comitês, né, esses fóruns de discussão que eu considero de suma importância para o crescimento dos diversos integrantes aí das diversas faces, né, do comércio exterior brasileiro. Agradeço o professor, agradeço a professora. Eu sei que hoje em dia o tempo está muito escasso, mas a gente sempre dá um jeitinho, né, de minerar o tempo e conseguir um espaço para a gente participar. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem. Esse Comitê de Resolução de Controvérsias no Comércio Internacional eu acho que é o start muito significativo, né? Daí vamos inaugurar outros.
A Roberta certamente vai informar sobre isso. E espero que a gente consiga, né, extrair conteúdo para mostrar para as outras entidades, né? Mostrar nas redes, no site, e mostrar nas outras entidades o que é, para o governo também, é claro, o que a gente precisa fazer nessa área, né? É uma área super importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, né? Para o profissionalismo do comércio exterior brasileiro. Então, estamos em 100 participantes. Muito bom. Parabéns a todos que estão aqui. Obrigado, Roberta. Obrigado, professores. Bom, então eu passo a palavra ao professor Cláudio Fickenstein. Doutor Pimentel, doutora Roberta, é uma alegria participar pela primeira vez, é uma novidade para mim poder participar e também novidade fazer esse tipo de encontro remotamente, mas dada pela amplitude da instituição e dos intentos e propósitos, eu acho que justifica, acho que é muito bom. Eventualmente faremos algo pessoalmente que mais me agrada. É, a doutora Roberta, quando me convidou a integrar essa dileta comissão, deixou claro que seria, realmente nessa primeira reunião, interessante fazer uma pequena síntese da matéria do que eu lido, por ser de absoluto interesse de todos os integrantes dessa comissão. Eu, à guisa de apresentação, sou professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou coordenador da área de Direito Internacional no pós-graduação e da área de arbitragem para graduação na Faculdade de Direito. Talvez eu seja uma das melhores pessoas para falar. Temos inúmeras, assim, eu perco a conta de quantos podem, mas com uma trajetória assim que nem a minha, talvez não sejam muitos, porque eu venho da área de direito público, eu era professor de direito constitucional, pela cor do cabelo, nota-se que eu já estou naquela segunda fase da vida, né, ladeira abaixo, é, mas eu era um dos céticos em 1996, quando se inicia a arbitragem no Brasil, com a edição da Lei 9.307. Eu era um dos que dizia: isso não vai pegar, isso não vai acontecer no Brasil, mas já trabalhava na área. Em 2001, quando publica-se o acórdão em que o Supremo Tribunal Federal decide pela constitucionalidade da lei, eu fui um dos muitos surpresos e numa das reuniões que nós tivemos no pós-graduação, alguém falou: "Ó, essa matéria então alguém vai ter que lecionar, já que isso existe." Curiosamente, de todos os integrantes, eu era o único que já tinha uma experiência, tinha trabalhado em duas, meu universo era pequeno, eram duas arbitragens, comecei a trabalhar, comecei a gostar, e hoje, basicamente, é o que eu me dedico fora da academia. Eu trabalho principalmente com arbitragem. Ah, do mesmo modo que eu imagino que diversos empresários e estudiosos do tema, advogados ou comerciantes em si, também tinham essa reticência, que hoje não se justifica mais. Passados basicamente 30 anos da edição da lei, 24 da vigência efetiva da lei, hoje os nossos tribunais são praticamente unânimes no sentido de aceitar a arbitragem e dar valia e guarida a 100% das decisões originadas de foros arbitrais. Talvez no comércio internacional a melhor caracterização da necessidade de se entender e se efetivamente inserir no contexto da arbitragem a pesquisa que foi conduzida, foi não, é conduzida periodicamente pela Queen Mary,
Queen Mary é parte da Universidade de Londres. Dentro da Queen Mary tem o que a gente chama de School of International Arbitration, ou seja, é uma parte da faculdade de Direito dedicada única e exclusivamente ao estudo de arbitragem internacional, e eles fazem, dentro da área de pesquisa da Universidade de Londres, eles fazem efetivamente pesquisas. O que é interessante, porque desde 2000 e nada, quando eu começo a trabalhar na área, a gente via obras acadêmicas, esmagadora maioria, maior parte, vantagens, só que a gente não tinha nenhum número efetivo. Em 2017, a 2018, me perdoa, agora não lembro se é o de 2017 ou 2018, eles fazem uma pesquisa que afirma que 97% dos contratos internacionais têm cláusula compromissória. Ou seja, dentro do universo da pesquisa das maiores empresas do mundo ou das empresas com presença na Inglaterra, em Londres, e no Reino Unido como um todo, e é um universo extremamente significativo, ele é relevante porque talvez é o centro do comércio global, certamente é o centro das resoluções via arbitragem. Eles fazem essa pesquisa e nos dão esse número. Mais tarde, logo depois do pico da pandemia, faz-se a mesma pesquisa, chega-se a uma conclusão de um número muito parecido, com uma ampliação no volume de cláusulas mistas. Cláusula mista é aquela que não só a arbitragem, mas também uma forma de mediação anterior à arbitragem, ou durante a arbitragem, ou mesmo a arbitragem, ou seja, se combinam várias formas de solução de controvérsia. Qual que é a força motriz da decisão de se ir à arbitragem ao invés de se ir ao judiciário? E, obviamente, cada jurisdição tem a sua visão. O Brasil tem uma visão, Estados Unidos tem outra, a Austrália tem outra, o Japão. Ou seja, cada país tem a sua visão do que é a arbitragem, de quais são as vantagens e desvantagens. Mas no comércio internacional, existem dois pontos que são praticamente unanimidade. O primeiro deles é o desejo de não se submeter ao judiciário da sua contraparte. Então, mas eu estou negociando com a Alemanha, eu estou negociando com os Estados Unidos, são judiciários fortes, firmes, bem estruturados, com todas as condições de fazer um bom julgamento. Mas, como regra, não só o empresa, como também o empresário, ele prefere não se envolver no dia a dia de um sistema diferente. A gente fala assim, basicamente, quando a gente entra numa sala que a gente não conhece os caminhos, a gente está caminhando em ovos, a gente está sem saber para onde ir, sem saber como fazer, ainda que a sala seja ótima, ainda que a estrutura seja fantástica, nós somos convidados ali dentro, a gente não está 100% em casa. Ao passo que a outra parte, ela conhece todas as práticas, conhece tudo, então a gente evita isso é, com uma impressão que aquela lá seria tendenciosa. Não tendenciosa porque você é estrangeiro e ele é nacional, e sim porque eles falam a mesma língua. A mesma língua, eu digo, procedimento, a língua jurídica, a língua processual, que a gente pode ter efetivamente alguém que o faça, mas não é algo que a gente faça durante a vida do negócio, seja durante a negociação ou a conclusão do negócio. Então, a gente procura um foro neutro. E qual que é o foro neutro? E aí é bem a área do direito internacional. Ele não existe. Se você procurar um judiciário para questões internacionais, em Nova York tem a vara de comércio, de contratos internacionais, tem seção da Alemanha também, a França também, mas elas são domésticas. Ou seja, elas são partes do judiciário
daquele estado, daquele país, e é o que normalmente a gente tenta evitar. Não existe a Organização Mundial do Comércio. Já discute-se se ela vai sobreviver com a nova a inserção norte-americana em questões de comércio internacional, mas ela existe. Só que ela também anda a questões de Estado, ou seja, é o Brasil contra os Estados Unidos, é a Alemanha contra a Jamaica. Mas a Embraer está lá. Não, não é a Embraer que está, é o Brasil representando os interesses da Embraer, o que deixa muito pouco espaço à iniciativa privada, sejam empresas ou pessoas, investidores, a se socorrer de um judiciário, de alguma estrutura que se assemelhe ao judiciário verdadeiramente internacional. E isso é feito de forma privada pelas instituições arbitrais. Então, nós temos no Brasil algumas instituições que se dedicam tanto à arbitragem doméstica quanto à arbitragem internacional. A mais notória delas é a própria CCI, a Câmara de Comércio Internacional. Tem poucos escritórios no mundo. Ela é sediada em Paris e o da América Central e América do Sul é aqui em São Paulo. Então, talvez a principal, em volume, certamente é a. Também temos grandes câmaras acostumadas a gerir procedimentos dessa natureza, a CCBC em São Paulo, a Câmara da Fiesp, ela é muito ativa também. No Rio de Janeiro a gente tem CBMA, tem a Câmara da FGV no Rio, tem Belo Horizonte, tem a Camarb, que também tem representação em outras. Ou seja, o Brasil é muito bem estruturado para operacionalizar ah, questões de comércio internacional e administrar o procedimento. Lembrando que a Câmara ela tem basicamente essa função, ela administra o procedimento. Para o advogado, a Câmara é como se fosse o cartório daquele juízo, ou seja, ele administra, ele só faz um meio de campo entre as partes e os árbitros, que são os verdadeiros ah, ah, julgadores daquela questão. Eu não vou querer entrar em muitos detalhes, eu só vou trazer algumas noções, porque do que eu conversei com a doutora Roberta, nós, em seguida, criaremos alguns grupos temáticos para decidir questões, discutir questões específicas, questões de interesse das empresas. Não adianta nada a gente fazer algo meramente acadêmico quando o dia a dia da empresa pede uma solução ou pede que se entenda a questão A, B, C ou D. Então, logo em seguida, encerrada essa apresentação, obviamente a gente vai abrir para perguntas, não só para mim, como também para a professora Clarice, que fará uma exposição em seguida. Nessas respostas ou nessas dúvidas, a gente pode criar ou escolher temas para serem inseridos em grupos temáticos que serão operacionalizados logo em seguida. Mas só para terminar, e depois a gente vê um ponto específico em que a arbitragem tem cada vez se inserido mais, com uma importância extremamente relevante, que é a questão da administração do ESG, ou seja, das questões ambientais, das questões sociais, das questões culturais e econômicas, por que não, obviamente. Eu queria entrar brevemente no porquê da arbitragem, uma síntese mesmo. Não só a arbitragem, como a mediação, conciliação, ou seja, todas essas formas alternativas, elas se inserem exatamente são formas alternativas de solução de controvérsias. Recentemente, o próprio CNJ e parte significativa da doutrina resolveu mudar essa denominação para formas adequadas de solução de controvérsia. Eu acho que é exatamente aqui que reside o que a gente tem que discutir para que eu possa, então, passar a palavra a isso.
eu não gosto do termo adequadas. Ah, por quê? Porque essas formas não são adequadas? Não, não, muito pelo contrário. Elas são 100% adequadas, mas elas são outra coisa. Sabe aquela uma coisa, outra coisa? É exatamente o que a gente está falando. E eu gosto do alternativo. Por quê? Porque quando você fala verbo transitivo, você fala adequado àquela causa. Agora, quando você fala alternativo, você deixa claro exatamente o que a gente. Ele é alternativo ao judiciário. Então, no momento que você opta por arbitragem, você tira o judiciário da questão. O princípio mais caro, mais relevante ao árbitro e à arbitragem como um todo é aquele princípio que a gente chama da competência-competência. Ou seja, é aquele instituto outorgado pela lei de arbitragem que autoriza o árbitro a decidir a questão. Qualquer questão relativa à existência ou à validade da arbitragem, a própria competência, a jurisdição do árbitro, o judiciário não pode intervir. Tem que ser, não que não exista um controle de legalidade. Tá? Obviamente ele existe, só que ele é a posteriori. Ele não é durante o procedimento. Então, tudo que diz respeito à arbitragem vai ser decidido internamente. Quais são as principais vantagens de se arbitragem, além de fugir do judiciário? E quando eu digo é do judiciário, uma vez que a gente está falando de comércio internacional, leia-se é do judiciário local. Então, se tem um brasileiro e um alemão, foge do judiciário brasileiro e do alemão. Ah, tem 3 estados, ele foge dos. Tem 9 estados, foge de todos os estados, porque a cláusula compromissória ela outorga àquele tribunal, ou seja, eu escolhi a Câmara Fiesp, é a Câmara Fiesp que vai resolver todos os nossos. Mas ainda não tem o tribunal. Ah, existe um secretariado daquela instituição que vai resolver em qualquer fase do procedimento. Fixada essa questão de que se elege uma forma que substitui o judiciário, a gente precisa saber quem que vai julgar a nossa causa. E aí vem uma das principais, na minha visão, talvez a principal vantagem de se escolher a arbitragem é você poder escolher quem vai julgar a sua causa. É óbvio que você não vai formar um tribunal, mas você vai indicar um profissional que conhece a área em que você está discutindo e que pode ter aquele expertise para o tribunal uma vez formado. Regra, os tribunais são trinos, trinos são de 3 exatamente, em que cada uma das partes, ou bloco, indica um árbitro e esses 2 árbitros em conjunto indicam o presidente daquele tribunal. E este árbitro, vamos supor que eu sou o árbitro brasileiro indicado para resolver uma questão de comércio com a contraparte japonesa. Se o direito brasileiro tiver alguma implicação, usos e costumes brasileiros, eu, enquanto árbitro indicado pela. Eu vou trazer um conhecimento daquele direito, daquelas práticas, dos usos e costumes vigentes naquela jurisdição, que eu sou expert e que talvez os outros não sejam. Então você traz eu não acho que a gente tem que entrar agora em minúcias do que é o árbitro, mas ele tem um papel essencial, até talvez uma das principais obras introdutórias da arbitragem é um textinho da CCI, da própria CCI, a arbitragem vale tanto quanto os árbitros. E é uma questão até filosófica, que a gente pode divagar bastante. Mas, uma vez que você tem o tribunal, você vai ter um corpo de regras que vai ser decidido ou pela instituição ou pelo próprio tribunal, pelos árbitros,
em que as partes vão se submeter naquela forma que foi convencionada, uma flexibilidade ímpar. A gente fala que a arbitragem ela é tailor-made, ela é feita sob medida para aquela questão. Então, a gente está falando de comércio, sei lá, de qualquer coisa que tenha as suas especificidades, a arbitragem vai se preocupar com essas especificidades, vai levar elas e vai resolver aquilo da melhor forma possível. A sentença arbitral, que é uma sentença igualzinha à sentença judicial, ela talvez seja mais completa nesse sentido. Ela é o judiciário é óbvio, em qualquer lugar ele tem as suas limitações, por mais bem estruturado que seja. Essa justiça privada ela vai analisar todas as questões, todas as minúcias, todos os pontos, e ela vai trazer Óbvio, o perdedor não gosta, mas talvez a nossa principal função seja explicar para o perdedor o porquê que ele perdeu. E a arbitragem faz isso normalmente muito bem feita. Isso posto, eu não sei se eu devo devolver a palavra à doutora Roberta ou ao doutor Pimentel, para que possa passar a palavra para a doutora Clarice, para depois a gente abrir para respostas. A gente vai tentar deixar bem curto. Falaram para a gente fazer um evento de 1 hora, passar pouquinho dessa hora. Acho que a gente consegue, às 15 horas, liberar para a gente está concorrendo com almoço, com café, com Professor Cláudio, muito obrigada. É, essa é uma tarefa difícil, né? Esse encontro da academia com o mundo empresarial, corporativo, e qual é a medida dessas considerações, para que não sejam tão acadêmicas, mas que sejam tecnicamente completas para um público que demanda conhecimento sobre arbitragem o tempo todo. Afinal de contas, todos nós aqui no comércio internacional, diariamente precisamos decidir sobre contratações, e eu arrisco dizer que quase que 100%, pelo menos no âmbito do comércio internacional, deve trazer aí uma cláusula compromissória para a gente decidir ou não sobre a adesão. Então, mas eu acho que o professor Cláudio faz isso muito bem, e eu agradeço por ter feito essa passagem, esse passeio sobre o tema da arbitragem, colocando todos nós aqui na mesma página, e passo a palavra para a professora Clarice Laupmann. A professora Clarice é doutora em Direito Internacional pela PUC, advogada, conselheira empresarial, coordenadora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da PUC, e vai abordar com a gente a questão dos direitos humanos. Professora Clarice, por favor, ela está na sala? Já, estou aqui. Deixa eu ver se está. Oi. Vocês estão me ouvindo, Roberto, agora? Cadê? Eu não vejo. café. Ah, está aqui. Agora Porque foi. nós temos um público enorme, professora. Temos Eu estou 100 vendo. participantes. Eu quero aproveitar e agradecer muito a todos, porque acho que isso é um marco. Essa é a nossa primeira reunião de abertura dos comitês de 2025. Já estamos com a marca de 100 participantes, porque esse é o nosso limite, quero dizer. Temos várias pessoas aqui pedindo para entrar e nós não prevíamos um público tão grande. Então, na próxima reunião, que vai ser na quinta-feira, no dia 22, a reunião do Comitê Aduaneiro, nós teremos um espaço maior, aproveitando aqui para fazer uma breve propaganda da próxima reunião. Professora Clarice, por favor, fique à vontade. Todos e todas por estarem aqui, né? Como o professor Cláudio falou, é difícil às vezes encontrar o tempo para, ou presencialmente ou online, estar prestando atenção, né? Estar parando para olhar um assunto. Vou agradecer a Roberta, que quem tem falado comigo, né, ao Dr. Pimentel e ao professor Cláudio pelo convite. Falar sobre direitos humanos em empresas, dentro dessa perspectiva da diretiva, dentro do grupo de empresários, é sempre um desafio, né, porque a gente tem por hábito no direito dividir
né, as matérias um pouco em caixinhas, e a gente tem por hábito social entender que direitos humanos tem uma caixa. As empresas não deveriam ter, estão em caixinhas diferentes, né? E de algum tempo para cá, a gente vem usando a sigla ESG, né? A gente vem trazendo essa questão à tona, e hoje a gente consegue juntar esses dois pontos e, principalmente, juntar ele dentro de um lugar que esteja falando de arbitragem. Então, acho que essa é a primeira preocupação de fazer essa conexão, né? O professor Cláudio falou que não acha a melhor técnica chamar de local adequado, né, de solução adequada, mas a gente tem hoje a arbitragem tomando um espaço muito grande, né, tomando um espaço que lhe é de direito muito grande na resolução de conflitos, e também dentro do assunto de empresas e direitos humanos, ela pode ser uma saída. Acho que o convite me foi feito hoje para estar aqui com vocês, justamente porque eu venho estudando essa solução, possibilidade, né? O que a gente tem com relação a esse tema? Esse tema é um tema que já vem sendo falado pelas Nações Unidas desde 2011, né? É um tema que vem sendo trabalhado na academia desde 2011. A gente já tinha a OCDE e a gente já tinha a OIT e a gente já tinha algumas diretivas anteriores com relação a empresas e direitos humanos e para trazer, então, a pauta de direitos humanos para dentro das empresas, tá? Quando eu começo a falar disso, eu falo com vocês de que não existe vetor maior para direitos humanos hoje do que uma empresa que resolva praticar e fazer boas práticas, né? Consolidar boas práticas dentro do seu atendimento. Então, a gente tem hoje, em boas práticas, um dos maiores vetores que a gente pode ter quando a gente pensa em trabalhos em direitos humanos. E por que isso? Porque quando uma empresa resolve dar o exemplo, quando ela resolve fazer um curso, por exemplo, antirracismo dentro do seu grupo de funcionários, você tem um impacto pelo menos 4 vezes maior do que você teria numa propaganda pública, por exemplo. Porque você vai ali direcionar para aquele público, e aquele público que está ouvindo está fora dali pelo menos mais 4 pessoas. Então, as empresas têm essa possibilidade de serem um vetor de agregar, né, um vetor de agregamento para as soluções de direitos humanos, não só dentro do ramo empresarial, mas para o mundo de forma geral. Então, essa é uma primeira perspectiva, né? O tema de hoje, significativamente, eu queria falar com vocês sobre a diretiva da União Europeia, que eu acho que vai impactar todos nós de alguma forma, né? E falar um pouco disso também com relação à lei brasileira. Então, o que a gente tem hoje dentro da União Europeia? Trabalhando com comércio internacional, é fácil de perceber que quando a União Europeia faz uma diretiva, e a diretiva é a forma de trabalho que ela tem, que ela utiliza, ela termina impactando todas as leis globais, né? E a gente tem uma professora que chama Anu Bradford, que desenvolve esse raciocínio num livro chamado Efeito Bruxelas, né? Hoje, o maior serviço e o maior produto, bem de consumo que a União Europeia vende para a gente no mundo são, né, são os seus códigos e as suas leis de superação. Então, são os seus estándares que estão sendo colocados diante ao comércio internacional. Porque não dá para trabalhar com a União Europeia sem a gente ter a medida de que estamos preenchendo, temos que aceitar o que eles estão dizendo, temos que colocar o nosso padrão junto ao padrão deles, porque senão a gente tem uma grande preocupação que a gente tem, né? Esse é um primeiro momento. E essa diretiva em particular, ela vai ser de grande impacto porque ela vai regulamentar como as empresas devem informar o que está sendo feito em direitos humanos, né? É uma diretiva que vai tratar sobre as due diligence, né, que é a devida diligência em direitos humanos corporativa. Então, ela vai falar especificamente sobre como empresas precisam demonstrar o que está sendo feito em termos de direitos humanos. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai olhar para essa diretiva, né? Essa diretiva já vinha numa construção bastante grande, né? Ela veio numa construção aí de pelo menos 5 anos, e em 2024 sai, ela já existiam algumas leis locais, a França já tinha lei, a Alemanha já tinha lei, o Reino Unido já tinha leis específicas sobre como as empresas têm que relatar sobre direitos humanos, e
em 2024, existe a colocação da diretiva da União Europeia. Então, aí é uma diretiva maior que, quando a União Europeia interpõe, os 27 Estados-membros têm que obedecê-la. Então, tem que adequar os seus jurídicos internos, os seus organismos internos, né, judiciais, e jurídicos e legais, para ajustar essa condição. Tá? Então, a partir de 24, a gente tem essa ideia dessa diretiva que viria dizer quais são as empresas, quem está impactado e quem é obrigado, então, a relatar sobre direitos humanos e o que está sendo feito dentro das empresas com relação a direitos humanos. Né? A partir daí surge uma grande preocupação de adequação, ou seja, de como essas empresas vão estar adequadas e quem são essas empresas que estão adequadas, se essa é uma diretiva para atingir grandes, pequenas empresas, médias empresas. Então, esse foi um primeiro foco de atenção. Se decide na União Europeia que vai se trabalhar com 2 quesitos, então, lucros e a questão de número de funcionários, então, valores brutos e número de funcionários. E a lei de 24 vinha, então, abarcando aí uma coisa aproximada de 16 mil empresas. Não só dentro do território da União, mas também para todo o comércio feito com a União. Então, é uma lei que vai impactar as nossas empresas também no Brasil, apesar de que o Brasil tem um número de pequenas e médias empresas muito grande, né? Mas essa lei, ela sofre uma revisão em 2025, essa diretiva sofre agora em fevereiro de 2025, que vai trazer menos impacto, e isso tem uma crítica gigante, tem uma grande crítica sendo construída a partir daí. Né? O que é a devida diligência e como é que a gente vê isso? Então, a gente tem uma demanda vinda da União Europeia, né? Essa demanda da União, ela vem em razão de a ONU já tem um programa de princípios de direitos humanos em empresa, Business and Human Rights, tá? Esses princípios estão colocados em 2011. Esses princípios vão ser os norteadores do que a gente chama de Agenda 30. Então, esses princípios já estão colocados. E essa demanda sobre a União é uma demanda de que ela teria que responder, ela teria que adequar, então, a sua proposta legislativa a esses princípios e a essa agenda, né? Qual a preocupação inicial? A questão ecológica dentro da União Europeia. A União Europeia está passando pela 2ª revisão de matriz energética. Ela está aí fazendo, já começando não só começando, já em estágio adiantado de estudos com relação ao hidrogênio líquido. Então, uma nova matriz energética, né, que a gente já passando pela primeira mudança, que é a matriz elétrica. Depois a gente passa por uma segunda proposta agora, de nova mudança, de matriz energética. E a União Europeia, ela é uma grande consumidora. A gente tem que pensar nela assim. Né? O que ela melhor produz nesse momento são leis. Né? Ela é o melhor e o maior mercado consumidor do mundo, ou seja, é o mais desejado em termos de comércio, e, portanto, ela faz com que o que ela deseja seja representado através da colocação de novas leis. Então, esse é o escopo geral de quando a gente fala do efeito Bruxelas. Né? A partir desse efeito, o que ela diz? Ela vem e coloca estándares, e ela não faz isso só para direitos humanos em empresas, ela fez isso para a questão digital. A gente hoje tem uma LGPD no Brasil que vai conversar diretamente com a GDPR europeia. Né? Hoje, no Brasil, a gente ainda não tem uma lei de devida diligência, mas a gente, com esse referendo, com a posição de uma diretiva da União já colocada, ela faz com que a gente, no Brasil, precisa discutir a questão, porque a gente vai ter que atender isso em termos de padrão de negócio. Então, não adianta a gente falar, não, deixa isso para lá, não vamos ter uma lei no Brasil, porque a gente vai ter que se adequar naturalmente ao padrão de negócio europeu. Né? E nessa diretiva, o que ela quais são os princípios que vai tentar cobrir? Ela vai tentar cobrir um programa de compliance de direitos humanos, ou seja, quais de direitos humanos que estão sendo implementadas dentro da empresa. Então, a gente pode falar de equidade de gênero, a gente pode falar de racismo, a gente pode falar de trabalho análogo à escravidão, que são os 3 principais pontos, e trabalho infantil, são os 4 principais pontos, quando a gente pensa em compliance em direitos humanos dentro das empresas, né? A gente também tem que fazer, né, um adendo sobre a questão de assédios, mas isso tem a ver também com os outros 4. Então, a gente fala dessas proposições que são colocadas em compliance. Então, a empresa hoje ela tem que se proteger e proteger os seus funcionários
e ela tem que dialogar com isso, e para isso ela precisa descrever uma compliance. A gente viu a compliance entrar em termos de corrupção e de funcionar bastante bem nos últimos 30 anos, e a gente hoje vem trazendo a ideia de compliance para direitos humanos. Né? Então, o que é isso? Então, a gente tem casos já concretos, como, por exemplo, e as grandes empresas são empresas de tecnologia, a gente tem casos concretos de empresas, durante o processo seletivo, que a inteligência artificial entendeu que aquela empresa não gostava de funcionárias mulheres, e que, portanto, passou para as entrevistas só homens, só candidatos homens. Né? E na entrevista isso foi corrigido, porque se percebeu a falta de mulheres e se entendeu que a IA tinha sido discriminatória. Então, você tem que desenvolver um programa de compliance, inclusive as questões sobre IA, você vai falar sobre o que você deseja dentro da sua empresa e quais são os cuidados que você vai ter. Muitas vezes, e uma das maiores dificuldades de apresentar isso como consultora, eu consigo, e como conselheira, eu consigo entender como é que funciona isso. Um dos maiores problemas com relação a uma empresa é que quando você chega para falar de uma empresa e você coloca para ela direitos humanos, muitas vezes ela não tem alcance, ela portar ali o que seria uma compliance em direitos humanos de modo geral. Nesses casos, a gente tem que pegar e verificar ali o escopo da empresa, ou seja, o que está sendo visto dentro da empresa, qual é o maior risco que a empresa tem e fazer uma mitigação de risco. Então, essa também é uma das propostas, de você olhar para falar risco. Então, quando você fala em compliance, você está falando de proteção. Mas você vai ter que olhar esse compliance pensando em qual é o maior risco que aquela empresa está se suportando naquele momento, qual é a zona de maior perigo para ela. E aí você vai classificar isso. As diretivas, a diretiva anterior tinha ali uma zona de classificação de riscos, essa também tem, mas de forma abreviada. E aí você tem essa ligação, essa ponderação entre qual é o teu maior risco e o que você tem que fazer para proteger a tua empresa. E a due diligence estruturada, a devida diligência estruturada, o que é isso? O que significa esse bicho? Né? No direito, isso já é um nome, um palavrão. Né? Para quem não é do direito, isso virou um palavrão exponencial, né? Duas vezes. Né? O que a gente fala da due diligence ou da devida diligência em termos de prática? Né? Eu vou ter um relatório, né? Nesse relatório, eu vou exemplificar qual é a minha população empresarial, qual é o meu público, quem eu atendo, qual é o impacto que eu tenho e o que eu estou fazendo para mitigar riscos em termos de direitos humanos. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero abrir uma empresa de tecnologia, eu quero criar um aplicativo para mulheres. Mulheres empresárias, para empoderar mulheres empresárias. Se na hora que eu fizer isso, eu não desenvolver uma compliance para entender, por exemplo, o que são mulheres, se mulheres são mulheres cis e trans, eu tenho uma complicação, eu não vou conseguir desenvolver. Então, eu preciso olhar para isso e entender se esse aplicativo vai atender a este público. Então, o meu foco mulheres, eu vou procurar as mulheres, eu vou me preocupar com isso e eu vou ver quais são os maiores pontos de problemas que as mulheres vêm enfrentando dentro do ambiente. Eu tenho uma empresa que tem um fornecimento com representantes, com várias representantes femininas. Então, eu tenho que olhar para essas mulheres que são representantes e ver qual é a maior demanda, o que tem maior problema, se o maior problema está no assédio, se o maior problema está no número de horas trabalhadas, se o maior problema está na não flexibilização, e eu vou tentar fazer um compliance aí para agir diretamente dentro desse foco para poder trazer isso. É claro, junto a isso, eu vou fazer um olhar, né? Eu vou passar por uma filtragem ambiental, uma filtragem de sustentabilidade para tentar chegar aí a um ponto de vazão. Então, quando a União Europeia pensa nisso, ela está pensando fundamentalmente em sustentabilidade do meio ambiente. É de onde ela parte, é o ponto inicial. Né? Então, ela vai pensar assim. E para isso, nesse processo da devida diligência, ela vai identificar os pontos negativos, né, do processo, ela vai monitorar. Isso está dentro da prevenção, então, prevenção e minimização, a gente está monitorando isso, tá? E depois a gente tem a comunicação e remediação, onde a gente vai ter transparência no processo. Então, aconteceu com uma empresa um problema de racismo dentro de uma das lojas. O que você está fazendo? Né? Porque você vai fazer um pedido formal de desculpas, mas o que você vai fazer para que isso não aconteça mais uma vez?
porque você já tinha seguido, você já tinha proposto um curso antirracismo, você já tinha conversado com a sua diretoria, você já tinha conversado com o seu chefe de departamento, você já tinha chegado aos teus gerentes. Então, como é que você vai fazer isso? Então, essa transparência, ela é devida, ela precisa ficar clara para que todo mundo consiga olhar para isso, tá? Que acontece dentro desse cronograma da diretiva, né? Que empresas são alcançadas? O rol de empresas é muito grande, tá? Então, nós precisou fazer uma certa medida, né? E a medida que foi utilizada foi isso. Então, a França usa 5.000 funcionários, a medida vem falando de 1.500 a 10.000 funcionários, então tem aí uma vazão, e você tem, ficou uma média de 5.000 funcionários cada empresa, e há o entendimento de que esses 5.000 funcionários não precisam necessariamente estar no mesmo estado, ou seja, então, dentro da União e também dentro das filiais. Então, a gente fala de um escopo global, né? Hoje, empresas de seguro, empresas de resseguro e empresas transportadoras entram nesse rol. Então, a gente tem que olhar para isso também, porque você fala, ah, não, eu sou uma empresa de pequeno porte, eu estou negociando com a União Europeia, eu não preciso me preocupar tanto. Todo o seu processo vai estar envolvido, o teu processo de transporte vai estar envolvido. O processo de seguro de carga vai estar envolvido. Então, você precisa olhar para isso, tá? E depois disso, a gente vê, quando a gente faz essa nova reconsideração agora em fevereiro, quando a União faz essa nova reconsideração em fevereiro, muita coisa do escopo sai. Então, segundo a perspectiva, a perspectiva oficial, essas mudanças foram necessárias para adequar a questão prática das empresas, né? Mas eu, que sou uma professora que falo, eu sou uma internacionalista, mas que trata de direitos humanos, a gente vê que esse impacto pode ser negativo, né? E negativo para quem? Então, um dos casos que a gente trabalha muito são os casos de Brumadinho e Mariana, que aconteceram aqui no Brasil, que são causas públicos, né? Quando você fala que uma empresa só a partir de 5.000 funcionários vai ser impactada por esses relatórios e por essa transparência, empresas que são menores que isso fogem disso. Então, quem termina sofrendo essa diminuição desses riscos, é uma forma de adequação, mas quem vai sofrer a forma de adequação aí que foi proposta agora em 2025, fundamentalmente são os mais vulneráveis que estão na ponta, que são as vítimas da questão empresarial, né? É o que eu falei no início. A empresa, ela pode ser um grande vetor de direitos humanos e ela pode proteger. E ela tem condição de fazer isso. Qualquer empresa tem condição mínima de fazer isso, né? Não só respeitando as leis, mas conduzindo boas práticas. Mas quando a gente olha para falar de mitigação, a gente tem que olhar lá para a ponta dos mais vulneráveis, e esses mais vulneráveis ficaram desprotegidos com essas mudanças. Essas mudanças foram um acerto, elas foram uma cessão entre empresários, né, legislativo e parlamento da União e o grupo de acordos da União para tentar chegar no meio termo onde você consiga aos poucos implementar. Então, ela foi mais uma resolução programática, né, que fez um programa do que propriamente ela cancelou coisas, ela fez uma mediação em termos de tempo. Então, o que ela diz? Ela falou de mais tempo para as empresas se adequarem a esse processo, tá? Está lá na União Europeia, isso já começou agora em 20, tem uma primeira chamada para 26, depois 28, depois 29, perdão, e aí a partir de 29 estariam todas as empresas precisando fazer essa devida diligência, que é esse protocolo aí, onde você vai fazer um grande relatório, onde você vai olhar para direitos humanos e ver aonde a sua empresa está mais impactada e o que você está fazendo para melhorar isso, tá? Aqui no Brasil, o Centro da Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, de Empresas e Direitos Humanos, acabou de desenvolver, junto com o Pacto Global, um instrumento de uma inteligência voltada para esse relatório. Então, isso não vai ser um bicho de 7 cabeças. Obviamente, quando a gente tiver que fazer a partir do Brasil, a gente já vai ter em mãos uma inteligência que pode fazer isso. E o melhor de tudo, ela vai ser gratuita.
né? Então, elas vão ser usadas pelas empresas. Aí você fala, professora, mas eu estou estudando ESG há anos e vai me tirar a oportunidade de negócio que eu tenho como advogado, principalmente como contador. Vi que algumas pessoas são de treinamento, outros contadores aqui dentro. Então, vai me atrapalhar no meu negócio? Não, porque esses relatórios são mais complexos e que você vai precisar de um operador para chegar até esse resultado. Então, essa parte é uma parte bastante importante, tá? E o principal efeito que a gente tem com tudo isso, que eu acho que é o mais importante da fala de hoje, não é explicar diretivas para vocês, porque isso hoje as IAs podem fazer, ou o próprio Google pode fazer, né? Mas é falar um pouco sobre essa questão do efeito Bruxelas que a gente vem sofrendo e de como o Brasil está respondendo a isso, tá? Então, a Alemanha já tinha feito sua lei de devida diligência local, a França já tinha feito a lei de vigilância, todas com características muito particulares para os seus estados. Essa é uma preocupação que a gente deve ter, tá, como políticas públicas. Então, ver aonde está o maior problema e tentar resolver este problema para não fazer uma lei muito ampla que não resolve problema nenhum. Então, olhar para dentro do seu estado. Então, o Reino Unido fez uma sobre a Holanda fez uma com foco em trabalho infantil, a França tem uma lei um pouco maior, né? A Alemanha também tem uma lei um pouco mais abrangente, uma lei guarda-chuva, que a gente costuma chamar, né? Que tem aspectos maiores. Então, a gente tem já alguns pontos, né? E a diretiva foi muito clara de dizer que se a lei local é mais protetiva, se mantém a lei local. Né? Mas quando a diretiva sai, o mundo inteiro para prestar atenção sobre esse assunto. Porque a partir de 2026, a União Europeia começa a cobrar de algumas empresas essa demanda. E quando ela cobra, as empresas automaticamente olham para os seus fornecedores. E esse é o ponto, tá? Essas leis vêm falando de cadeias de valor ou de cadeias produtivas. Então, a gente vai ser impactado por isso, né? E no nosso dia a dia. Né? E como fornecedor, assim como compliance, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem, quando você pede para assinatura de um termo de conduta, por exemplo, de uma empresa familiar, que o termo de conduta vem escrito, pessoas da família trabalhando naquela empresa, que é pai, mãe e filho, que fornece as quentinhas de uma obra, de operação civil, você olha e fala, meu Deus, como é que vai se assinar essa compliance não foi feita para isso. E a gente tem que ajustar esses termos de conduta. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, né? A lei a diretiva europeia, ela vem no sentido de olhar para direitos humanos de uma forma global e direitos humanos dentro da cadeia de produção de uma empresa. Então, não importa a empresa, e para os que têm mais, que são um pouquinho mais velhos, que lembram disso, um dos primeiros casos que a gente teve dessas questões internacionais sobre empresas foi um caso da Nike em 1980, que se descobriu que a Nike, para fazer bolas de futebol, usava trabalho infantil na costura das bolas, que era feita manualmente. A primeira grande resposta da Nike foi: não temos nada a ver com isso, é uma empresa terceirizada. O que a devida diligência vem falar é: você tem a ver com isso e terceirizados fazem parte da sua cadeia de produção. Então, a grande preocupação que a gente tem hoje é olhar para essa cadeia, tá? Surgem problemas, muitos, porque, por exemplo, se eu digo para essa família, pai, mãe e filho, que fazem as quentinhas, que eu não posso comprar mais com eles, porque a criança não está, e isso vai me afetar dentro da minha cadeia de produção, eu estou tirando a chance de permanecer na escola. Porque aquela criança, se eu não comercializar mais com o pai deles, o pai e a mãe não vão poder nem ter oportunidade de mantê-la na escola. Ela vai sair. Então, a gente encontra no processo prático muitos problemas. Tá? E o que a gente tem que olhar para esses relatórios é exatamente isso, de como a gente vai fazer essas pequenas adequações. Então, quando a gente olha dentro do contexto, e a preocupação vinda da Europa é essa, é porque o estándar europeu sempre termina muito alto, porque eles estão colocando a realidade que eles estão vivendo dentro da parte oficial da Europa. Quem tem trabalho com carteira assinada. E a gente precisa olhar dentro de todo o processo como é que se garante isso no processo. Então, a maior preocupação que se tem é justamente cadeia de valor.
né? E como é que a gente olha isso para dentro do Brasil? E disso é que se trata o efeito Bruxelas, né? Ou seja, quando a União Europeia demanda, eu obedeço aqui. Então eu olho para isso e respondo, né? E o Brasil já tem um plano nacional de ação sobre as empresas e direitos humanos, que é o PNA, né, que está sendo desenvolvido, está em elaboração, está sendo desenvolvido. E existem também alguns projetos de lei, mas o mais relevante é o 572 de 2022, né? A gente achou que ia passar isso em 2020, passou, a gente tem sempre uma expectativa, a gente parece que é ano novo, né? A gente está sempre na expectativa da aprovação desse PL. Ele ainda não aconteceu, mas é um PL que ainda conversa muito com a lei de diretivas anterior da União Europeia. Então a gente precisa fazer uma reformulação. Então, no Brasil, a gente ainda não tem uma perspectiva sobre isso, a gente ainda está discutindo isso. A gente vai ter que fazer ajustes de mercado. E quando vier esses ajustes, essa é a grande oportunidade que a gente tem de olhar para dentro do Brasil e tentar fazer uma boa lei, né, uma boa política pública de adequação para que atenda às necessidades brasileiras. Então, a gente tem hoje Constituição Federal, leis ambientais, a gente tem Código de Defesa da Criança, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem lei contra o racismo, a gente tem as questões de trabalho escravo. Então, a gente tem muitas legislativas. E talvez essa nova lei da devida diligência seja a costura disso tudo para a gente trazer uma obrigação, tá? A gente trazer ali uma postura do que vai ser para a nossa vida, né? A gente tem algumas críticas nessa desenvolvimento teórico que a gente vem estudando, né? A gente teve a oportunidade esse ano de, na PUC, estar recebendo o Fórum Interregional de Direitos Humanos em Empresa, na PUC São Paulo, onde a gente pôde ouvir vozes empresárias, vozes de pessoas atingidas, vozes dos vulneráveis, vozes dos governos, vozes dos ministérios. Então, a gente pôde ouvir todas as vozes. E, nesse momento, a nossa grande preocupação é que a gente consiga formar alguma coisa que seja ideal para o Brasil, né? Porque quando a gente olha para a lei europeia, eu vou me adaptar a isso, mas muitas vezes eu vou fazer um corte e cola, e isso não é interessante. Então, a grande crítica que a gente faz é nesse sentido, né? E, para acabar aí dentro do que me foi pedido, quando a gente propõe isso e propõe isso para dentro do Brasil, a perspectiva é da gente elevar os padrões, então, da gente trazer dentro desse standard europeu, que já é tão alto, a elevação de padrão nacional, porque, assim, não adianta a gente não falar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que nos interessa e é um assunto que é tangente para a nossa economia e para a nossa economia global. Então, o mundo precisa olhar para isso e voltar a falar de sustentabilidade num lugar de destaque com a honra que essa palavra significa. Não transformá-la em outras coisas. Sustentabilidade é sustentabilidade para a gente viver e permanecer vivos. Então, o comércio precisa ser sustentável para que ele se mantenha sozinho. Acho que essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Essa adaptação ser proativa, ou seja, fortalecendo a ideia do escopo nacional, não só fazendo um corte-cola, não só olhando para a Europa e assimilando, porque isso muitas vezes não funciona dentro do quadro nacional, então essa é uma grande preocupação, né? E aí olhar para isso, fazer um grande diagnóstico interno dentro do Brasil para ver o que que a gente precisa e como a gente vai fazer isso. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho disso que a gente está estudando tanto. Professora Clarice, muito obrigado. É interessante a gente ver todos os meandros que o comércio internacional envolve e o quão necessário é, em todas as fases, né? Aqui a gente está falando, não, ficou muito claro, né? Principalmente quando a doutora Clarice fala, isso não é simples, isso é complicado, mas isso existe a regra, existe. Então, seja na fase de construção da negociação, ou seja, a redação do como mais adiante, porque são regras, e como todas as regras, às vezes elas são descumpridas, ou existe uma suposição de uma contraparte que essa regra não está sendo cumprida à risca. Então, como que a gente pode adequar isso à efetiva construção do contrato, principalmente a execução, ou seja,
tudo que a doutora Roberta fala, ele se torna muito mais premente na execução do contrato, no dia a dia da empresa, na construção daquele produto que vai ser entregue, ou eventualmente na existência de uma controvérsia, de um litígio, como que isso pode ser interpretado a favor da empresa brasileira. Então, como a gente mencionou, vamos abrir para perguntas, mas a ideia é, cada uma das reuniões, a gente trazer um assunto importante para ser debatido, para ser discutido, e que eventualmente cria uma comissão temática. Não sei se vocês estão acompanhando o chat aqui, mas o chat eles pedem para as pessoas se identificarem para que a gente possa efetivamente contatar, e eu vou deixar no chat o meu e-mail para receber efetivamente essas sugestões. Como a doutora Clarice falou, nós estamos muito mais vocacionados à academia. A parte significativa do nosso tempo está na academia. A gente não sabe exatamente aonde o problema se torna premente e se torna necessário um conhecimento extra pelo empresariado. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui para que a gente possa receber essas sugestões. Olha, eu acho que é interessante a nossa comissão se debruçar sobre o assunto X, Y ou Z. E dentro dessas sugestões dos nossos associados, dos membros do grupo, na verdade, a gente vai esses trabalhos, vai delegar, vai trazer, sejam acadêmicos, sejam peritos, sejam árbitros, juízes, o que quer que seja necessário, para que a gente possa dar essa resposta na prática, no caso efetivo que possa incomodar o empresariado. Então, vou deixar agora, não sei se a doutora Roberta controla ou se vai pelo chat mesmo. Vamos deixar uns 15 minutos para responder perguntas, e estou deixando agora o meu e-mail no chat para quem quiser encaminhar sugestão de tema a ser discutido. Vamos abrir então para perguntas enquanto isso, né? E eu queria só aproveitar para esclarecer um ponto. Os comitês, eles hoje, de forma extraordinária, nós estamos fazendo essa reunião aberta e a ideia é que a gente possa repetir outros momentos como esse. Mas os comitês, eles têm como membros os associados da AEB. Em algumas oportunidades teremos essas reuniões abertas, como falei, mas dentro de uma rotina de governança, os comitês eles são destinados às discussões pelos próprios membros, com exceção do coordenador técnico aqui, o professor Dr. Cláudio Finkelstein, que é um especialista num tema, não necessariamente faz parte da AEB, mas nos traz a sua expertise para que a gente possa discutir essas questões que são importantes para o comércio internacional. Então, eu deixo aqui o convite para que vocês conheçam mais a associação e que possam estar conosco nesse ambiente rico de discussões, de aprendizado e de tantas outras iniciativas que a gente conduz no dia a dia. Eu passo agora para perguntas. Eu acho que o Otávio tem uma pergunta. É Otávio? Pode falar. Boa tarde a todos. Queria dar os parabéns aí à EB por trazer um tema tão relevante aí para o nosso dia a dia, tá? Principalmente para nós que somos pequenas e médias empresas. E eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu já tive e gostaria de ouvir o comentário. Bom, vamos lá. A gente trabalha sempre com projetos, né? Com importação, sou despachante aduaneiro, trabalho com desembaraço e desoneração de projetos. E todo projeto que a gente trabalha, a gente tem que ter um contrato com o contratante, né? E normalmente são grandes empresas, são empresas de grande porte. E é muito difícil para nós que as empresas aceitem um mediador. Tá? Então, normalmente, essa é uma cláusula que eles normalmente cortam do nosso modelo de contrato que normalmente enviamos.
E eu penso que isso é uma cultura que ainda precisa ser implementada, especialmente para os grandes contratantes, tá? Que hoje não enxergam a mediação, especialmente quando é uma empresa pequena como a nossa, prestadora de serviço. Então, eu queria ouvir um comentário de vocês a respeito disso. Obrigado. Parabéns aí pelo evento. Otávio, é nossa cultura. Infelizmente, o Brasil não tem ainda a cultura da mediação. O empresariado não tem. É algo que vai surgindo com o tempo. O Brasil legislou há pouco, ou seja, nós temos uma lei aliás, até enquanto classe, o mediador, ele é mais reconhecido que o próprio árbitro. Mas, na verdade, eu vou ter que concordar contigo. É uma pena, é triste isso. Acho que é até importante o nosso comitê fazer esse trabalho, porque os resultados da mediação, uma mediação bem feita, tá? Eu digo uma mediação por um mediador profissional. Eles têm sido excepcionais. Tanto que eu mencionei no começo que as cláusulas que eram só de arbitragem, hoje elas têm uma cláusula escalonada. A maior parte não, ainda não é a maior parte, mas eu acho que é próximo de 40%. Os contratos têm cláusula, ou seja, primeiro faça uma mediação e no insucesso da mediação vai ser arbitragem. Mas o volume de sucesso de mediação é muito grande. Só Eu tô vendo que aproveitar, eu queria deixar então uma sugestão aí para o comitê da EB que começasse a divulgar esse tema dentre os próprios associados, porque tem grandes empresas e se elas abraçam essa causa, fica muito mais fácil para nós divulgarmos que as empresas tais já aderiram a isso na prestação na mediação com os seus prestadores de serviço. Então é só uma sugestão. Agradeço aí, muito obrigado. Obrigada, Otávio. Vou passar a palavra para o Eric. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, né, queria agradecer, né, pela explicação de ambos. Foi extremamente excelente, didática, né, dada a complexidade do assunto. Eu sou executivo de negócio aqui na FNCA, né, um escritório ele é pautado e voltado no direito empresarial, no direito tributário. E ao longo do tempo, claro, a gente, como o direito ele vem se moldando de acordo com as modificações, com as mudanças que permeiam a sociedade, eu tenho notado um crescimento muito grande em relação a essas controvérsias, até por alguns clientes daqui do escritório, e muito mais ainda, né, para além do que vai vir de novo por conta da reforma tributária, também com meio de tecnologia. Eu estive recentemente também na Intermodal e deu para ter esse panorama, ter esse feedback muito mais palpável, né, de empresas que estão pequenas e médias, como o colega havia comentado, e já está com esse olhar de modificação, já está com esse olhar, a tecnologia já englobada a isso, vem questões de ESG, como que isso, que existe essa controvérsia de modo nacional e internacional, então acho bem bacana essas discussões aqui da associação e também vou até querer, né, posteriormente saber como que funciona para ser associado, como o escritório faz para participar, porque é muito importante isso aqui para a gente. Obrigado. Obrigada, Eric. Eu vou colocar no chat o contato da Rosana Góes, que é a pessoa responsável pela administração da associação e poderá fornecer essas informações de como tornar-se associado. Eu passo a palavra agora para o Vilar. Estou chamando pelo nome que aparece, Vilar, que você me corrija. Opa, é isso mesmo, Alberto, lá tudo bem? Boa tarde a todos, parabéns aí pela brilhante apresentação, as duas brilhantes apresentações. Eu sou Alberto Vilar, eu sou aqui da Associação Comercial do Pará. Nós temos aqui na nossa associação 206 anos, somos a segunda entidade mais antiga do Brasil, entidade empresarial, a primeira na Bahia, a segunda é a nossa. E hoje estou à frente da Universidade Corporativa. Então, o motivo da minha intervenção é para fazer uma pequena lembrança. Hoje, nós temos aqui na Amazônia, né, especialmente no estado do Pará, algumas cadeias produtivas que contribuem na exportação de vários produtos. Estou falando aqui do cacau, estou falando aqui do açaí, posso falar aqui de outros produtos ainda que são colocados, o abacaxi,
ou até mesmo outros produtos de origem fitoterápicos, e que certamente a Europa, para poder recepcionar esses produtos, eles vão articular essas diretivas, porque o açaí muitas vezes é uma família que pega aquele açaí, o pai, a mãe, o filho, o cacau a mesma coisa. Então, na Amazônia, então, uma grande empresa que transaciona o açaí, que é de São Paulo, do Rio, do Paraná, ela não está preocupada com esse link. Então, foi espetacular as duas apresentações, por conta desse cuidado, porque nós estamos falando de pequenos agricultores, estamos falando de pequenas famílias, de pequenos núcleos, mas que somados todos os esforços, lá quando vai exportar, a gente imagina que tenha sido todo o processo de ESG da fábrica e não desde a origem de quando começou. Só para recordar, nós temos aqui uma fábrica da Natura. Dentro da fábrica é espetacular, tudo certinho, tudo bacaninha, tudo dentro dos parâmetros industriais, voltados para exportação, para importação, para o mercado interno, para o mercado externo. Entretanto, quando você vai no local onde eles recepcionam esses insumos, né, a gente nota que ainda há muito a se construir. Talvez por isso essa queixa aí da Europa. Era isso, gostaria de saber como vocês podem nos orientar para que a gente possa também orientar aos nossos empresários aqui do nosso estado, considerando até a COP que está aí na porta, né, com todos os dilemas, os problemas, mas que vai acontecer, não tenha dúvida, né? Não é uma COP de Belém nem da Amazônia, é uma COP do mundo, né, da ONU. Obrigado pela intervenção de vocês. Oi, Pilar. Que bom, né, ouvir você daí. A gente, esse ano, inclusive, vai estar aí um pouco antes da COP, porque a gente vai para o Congresso de Direito Internacional, Direito Nacional Brasileiro, vai ser por aí também. Essa é a grande preocupação. Então, quando a gente olha hoje e fala de empresas e o case da Natura é um dos cases brasileiros mais importantes do mundo, ou seja, a gente tem aí realmente uma preocupação, mas que você ainda não atinge todo mundo dentro da cadeia, essa é a grande preocupação, né? E a diretiva europeia, ela vai falar, num primeiro momento, de grandes empresas. Então, ela vai se limitar ali. Mas a intenção da Europa é falar de cadeia de valor e cadeia de produção. Na cadeia de produção, eu acho que a gente vai ser impactado muito. Então, o que que vocês devem fazer, assim? Da métrica, né? Mas é, esses pequenos produtores, eu acho que quanto mais cooperados eles estiverem, quanto mais fortes eles estiverem, enquanto vozes, né? Essa é a voz que a gente precisa para poder fazer alguma coisa. Então, quando a gente vê, eu te falei, né, nesse fórum internacional, interregional que a gente teve agora aqui em São Paulo, a gente vê, por exemplo, um grupo anti-barragens, ou seja, o grupo daquelas pessoas que foram que sofreram com as quedas de barragem e que tem um programa que está feito um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, mas que é até 37, ou seja, a gente tem um chão ainda pela frente que a gente tem que olhar. Então, pequenos produtores hoje, principalmente com a intenção de exportar, precisam estar cooperados. Eu acho que essa é a maior possibilidade que a gente tem hoje para poder efetivamente fazer uma voz dentro de um país que é tão grande e tão diverso, né? E fica a sugestão, Vilar. Participe conosco. A gente pode criar dentro do nosso grupo temático grupos de estudo que possa trazer algumas das respostas. A união faz a força. Todos Boa, boa. juntos e como a professora logo estaremos aí em Belém. Logo não, acho que em agosto. Não é tão Pô, em logo agosto, assim. né? Que bom. Nos avisem aqui que nós temos um prazer não só em levá-los até a associação comercial, como conhecer de repente alguma coisa aqui. Agora, uma coisa. Recentemente foi criado aqui o Conselho Estadual de Cooperativas, com a participação da OCB. Então, eu como membro também do conselho, já vou levar essa dica, né, de que se tivermos a partir de cooperativas, fica melhor a parte organizacional. Obrigado mais uma vez e já aguardando vocês aqui. Temos mais alguma pergunta? Com a licença aí do professor Cláudio, professora Clarice, da nossa querida Roberta Portela, eu gostaria de convidar para uma apreciação desse nosso encontro o nosso sênior da Petrobras, doutor Ricardo Paiva, que é colega de vocês. Gostaria de uma pequena apreciação dele sobre esse momento que a gente está
está vivendo, que eu considero de suma importância para o avanço aí de todo o comércio brasileiro. Por favor, doutor Ricardo. Doutor Arthur Pimentel, prazer, os colegas. É realmente um tema interessante e centenário. Nós estamos na arbitragem há mais de 100 anos, não? Ah, do mundo. Aqui no Brasil, só a Câmara de Comércio Internacional, operando em mais de 90 países, é um exemplo disso. Na década de 80, eu tive o prazer de chefiar a área de arbitragem dentro do Grupo Petrobras, na ocasião. Mas, no momento atual, o que talvez nós devemos focar é essas experiências práticas, que as empresas poderiam dar mais, insumo, digamos assim, para a academia estudar, levando em consideração os problemas que ela enfrenta no dia a dia, e que nem sempre chega à academia por uma série de questões, principalmente da ordem de sigilo, empresarial. Na medida que se pudesse incentivar e achar um caminho para que isso aumentasse um pouco mais, enriqueceria a academia brasileira de uma forma maravilhosa. O advogado ele fica muito limitado com o sigilo profissional, com relação na sua relação cliente, advogado, e o que eu gostaria de pontuar é essa ótica e esse enfoque. Eu acredito que, só para se ter uma ideia, uma empresa que fazia mais de 70 arbitragens internacionais por ano, é, em Paris, em Londres, em Nova York, principalmente. Existem várias outras empresas brasileiras que também estão atuando nesse mesmo nível. E isso daí talvez pudesse ser mais divulgado, era preciso se estabelecer um modo de fazer com que as empresas eh, abrissem um pouco mais os seus trade secrets, so to say, e ensejasse partilhar experiências, como, por exemplo, uma carga sair de Paranaguá a 80 centavos de dólar e, de repente, tem uma avaria grossa em Gibraltar, e na hora que você vai para uma arbitragem em Paris, tem 70 endossos na carta partida, ou melhor, no Bill of Lading, como se dizem por aí, né? É, e, de repente, o preço de 80 centavos está bem mais elevado, como 14 dólares, e coisas dessa ordem. E problemas como passar 5 anos numa arbitragem e depois a maior empresa de grãos do mundo se virar para você e dizer não pago. Mas isso já foi resolvido, passando a ser obrigatório, cumprir o laudo arbitral. São pequenas palavras e eu me reservo, lamentavelmente, um pouco de alongar nesse tema, porque a ideia central, o foco, no meu ponto de vista, sem desmerecer todos os demais focos, como fundador, inclusive, da Samarco Mineração, que foi uma junção da Belga Mineira com as minas de urânio da GE, eu lamento muito que uma empresa que eu criei, como a Samarco, tivesse a sua represa com capacidade para 100, 30 anos depois, sem manutenção, estivesse represando não 100, mas 3.000 de volume, e tivesse o acidente lá em Nova Mariana, cidade que eu fundei, com 4.000 empregados, e Nova Anchieta, perto do Porto de Ubu, no Espírito Santo também, uma outra cidade. Tive até que fazer código tributário da cidade naquela época, 1975, e por aí afora. Estamos só há 46 anos nesse setor internacional. Trabalhamos muito em Curtis Mallet Prevost, em Nova York, naquela ocasião também. Representávamos muito operações brasileiras, todas elas. Participei de Itaipu, construção de Itaipu, Jangra 1, enfim, é muito necessário que essa experiência
esses incidentes, eh, usinas inteiras enferrujando em Roterdã e as arbitragens que foram necessárias para que uma chegasse em Angra dos Reis. E, enfim, é isso que eu posso dizer nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Não, na verdade, essa somos nós, doutor Ricardo. Se nós pudéssemos ter acesso não só às informações dessas arbitragens que o senhor menciona, cuja maioria certamente é sigilosa, mas também a sua presença, o arquivo que o senhor tem aí nessa cabeça, não tem preço isso aí. Para a gente seria uma alegria poder contar mais e mais com a sua presença e de outros colegas que eventualmente tenham a somar na nossa comissão. A gente dentro vou falar da PUC São Paulo, né, que é a nossa lugar de academia, né, a gente tem tentado fazer um esforço muito grande nesse sentido, doutor Ricardo, de tentar trazer essa conexão, porque a gente vem sentindo isso e a cada dia mais essa desconexão entre o mercado e a academia, e é um problema, porque a gente, na verdade, está formando para o mercado. Então, a gente tem que olhar para isso com esse cuidado. O professor Cláudio faz um esforço ainda maior com o grupo de arbitragem dele, que é um grupo que participa das competições simuladas, né? Então, que é um ótimo caminho. Então, e que é um caminho que a Ásia, por exemplo, já vem fazendo, inclusive com 30% de notas sendo avaliada dos alunos, sendo avaliados por essas competições. Então, a gente tem aí, a gente tem trabalhado, mas, como professor, reitero o convite do professor Cláudio para quando o senhor precisar estar conosco e poder falar um pouco dessas coisas todas, seria fantástico. Nós estamos Bom, sempre em contato com a AEB, ah, o prestígio que merecidamente o Pimentel, todos os demais colegas da EB, desde a época do saudoso Galvez, a quem eu tive o prazer de trabalhar com ele, representá-lo, e desde essa época estamos sempre a dispor e participando. Isso não faltará ocasião. muito obrigado, doutor Ricardo. Acho que a gente já cumpriu a nossa missão inicial. Agradeço, então, a professora Clarice pela exposição e pela disponibilidade. Disponibilidade essa que ela já deixou claro que continuará dentro das nossas investigações. É uma alegria a gente poder colaborar com vocês e espero que vocês nos deem esse feedback no sentido de identificar quais são os pontos que mais merecem atenção, exposições, eventualmente relatórios, eventualmente publicações, a própria EB pode publicar. Então, muito obrigado. Eu passo então a palavra à doutora Roberta para que possa encerrar a nossa sessão. Eu agradeço a todos também, em nome da EB, mais uma vez em especial aos nossos palestrantes e ao nosso coordenador técnico. Quero aqui só fazer uma ressalva. Quando o doutor Ricardo falou sobre a questão, né, de municiar a academia de informações e casos, isso é absolutamente fundamental, mas eu gostaria de também colocar que o doutor Cláudio Fickenstein é um árbitro, além de professor, isso nos traz, nos remete à prática, inevitavelmente. Então, por isso eu acho que vai ser muito convergente, todas as nossas discussões serão muito convergentes, justamente porque temos essa abordagem em dupla perspectiva. Mas muito obrigada, professora Clarice Laupmann, mais uma vez ao professor Cláudio Fickenstein e ao presidente Arthur Pimentel e ao presidente José Augusto de Castro, que não está conosco hoje, mas que estará certamente nas próximas oportunidades. Agradecer a todos que puderam vir e dizer que no dia 22, próximo, a nossa reunião é do Comitê Técnico Aduaneiro, e também receberemos um convidado muito especial, que é o Dr. Renato Agostinho, do DSEX, vai trazer para a gente algumas reflexões a respeito do impacto da reforma tributária no comércio exterior. Então, estão todos convidados e certamente
receberemos outras pessoas também, porque colocaremos o convite nas redes sociais. Temos uma limitação de participantes, hoje foi o nosso desafio, ficamos em 100 participantes e várias pessoas na fila. A gente pretende melhorar esse limite, mas de todo modo, estejam conosco no dia 22, tá bom? Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada a todos.